Olá, queridos alunos do Aprovação PGE, do nosso curso aqui gratuito no YouTube, ensinando, aprendendo em 30 minutos. Hoje a gente vai falar de um outro tema que, gente, sempre cai em prova, sempre cai em prova. Teve grande movimentação, grande atenção para esse tema durante a pandemia e depois da pandemia, os trabalhadores que são colocados nessa modalidade de trabalho só vem crescendo, tá? Que é o teletrabalhador, o teletrabalho. Pessoal, nós temos várias normativas que foram incluídas na CLT pela reforma trabalhista, mas que sofreram modificação ao longo do tempo. Então, isso é um tema muito queridinho de prova, tanto objetiva quanto questões abertas, tá? Por quê? Porque nós podemos ter casos práticos que versam sobre essa questão. Principalmente, isso é um tema muito interessante para quem estuda na área do direito do trabalho, que é a necessidade de você promover um meio ambiente de trabalho salubre para o teletrabalhador. Como que eu faço isso? Enfim, essa é a grande questão, esse é o grande impasse, é um tema super atual e a gente vai debater sobre isso hoje, nesse nosso bloco de 30 minutos. Antes de começar o tema, já peço para vocês, se vocês estiverem gostando do nosso projeto, sigam a Aprovação PGE, deixem o like aqui pra gente e também deixem seu comentário, tá? Sempre que eu posso, eu respondo os comentários aqui dos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema é teletrabalho. Teletrabalho, eu sou a professora Camila Sabonge e aqui está meu Instagram, caso queiram me seguir lá. Vira e mexe eu coloco alguma dica interessante para provas na área trabalhista, tá? Pessoal, vamos lá. Onde está previsto o teletrabalho? O artigo 75A e seguintes da CLT vão falar sobre teletrabalho. Então, a gente vai, ao longo da nossa aula, utilizar esses artigos para debater sobre pontos interessantes da matéria. Primeiro, pessoal, o artigo 75B vai trazer o conceito do que é o teletrabalho. E aí, aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas têm a impressão de que o teletrabalho, ele só vai ser teletrabalho se eu nunca pisar o pé na empresa. Então, assim, eu não posso nunca trabalhar dentro da empresa, eu não posso nunca trabalhar presencialmente para ser teletrabalho. Não é verdade. Outra coisa, a empresa não pode exigir que eu vá nunca na empresa. Eu não posso ter reunião presencial, eu não posso ter alguns dias que eu preste serviço lá. Isso também não é verdade. Inclusive, pessoal, nós tivemos modificação no artigo 75B e hoje em dia nem é preciso que o teletrabalho seja preponderante para aquele trabalhador ser considerado um teletrabalhador. Eu posso ter teletrabalhadores que estão numa modalidade híbrida, ou seja, eles exercem trabalho presencial em alguns dias e exercem teletrabalho em outros dias. Plenamente possível, tá? Então, o que a gente sentiu ao longo desses últimos anos foi uma flexibilização nessa obrigatoriedade de prestar serviço dentro do estabelecimento empresarial. E isso, obviamente, que gerou um grande avanço, uma popularidade no teletrabalho. Tá? O artigo 75B vai falar que considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora da dependência do empregador, de maneira preponderante ou não, pessoal. Isso aqui, ó, chove em questão objetiva, pegadinha, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. O que eu tenho que entender aqui, pessoal? O teletrabalho é aquele que é exercido fora da dependência do empregador. Então, não necessariamente o teletrabalho é exercido dentro da casa do empregado. Ele pode muito bem ter um escritório dele, pessoal dele, que ele aluga uma salinha e exercer sua atividade lá. Ele pode exercer essa atividade na casa de uma outra pessoa, um familiar. Ele pode exercer sua atividade num café, se ele não gostar de exercer sua atividade dentro do seu estabelecimento empresarial, quer dizer, dentro da sua casa, né? O importante é que ele não exerça atividade dentro do estabelecimento empresarial, ponto. E outra coisa, é importante que não seja uma atividade externa. Exemplo, existem atividades que são inerentemente realizadas fora do estabelecimento empresarial. Por exemplo, empresas de logística, na qual você tem um caminhão que vai entregar aqueles produtos de uma outra empresa, então você tem uma empresa que fica transitando mercadoria. É uma atividade que é inerentemente exercida externamente ao estabelecimento empresarial.
Então, nesse caso, nós não estamos falando de teletrabalho. O teletrabalho é aquela atividade que é inerente a ser exercida indoors, ou seja, dentro de algum estabelecimento. Então, geralmente são atividades de escritório, mas que em razão do avanço da tecnologia, então hoje em dia nós temos Zoom, nós temos Teams, nós temos e-mails, nós temos WhatsApp, nós temos várias formas, vários mecanismos de login, logout em sistemas que facilitam com que você consiga exercer sua atividade, se você tiver um computador, se você tiver um celular, de qualquer lugar que você esteja. Então, o teletrabalhador é aquele trabalhador que exerce uma atividade que é uma atividade de escritório, intelectual, enfim, de atendimento ao público, atividades que são exercidas dentro de estabelecimentos, mas que em razão desses meios telemáticos pode ser exercida fora daquele estabelecimento empresarial. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º vai falar que o comparecimento, ainda que habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não vai descaracterizar o teletrabalho. Gente, esse parágrafo 1º também cheira a prova. Eu tô sentindo cheiro de prova nesse parágrafo. Por quê? Porque, veja bem, a questão pode vir assim, verdadeiro ou falso. O comparecimento habitual às dependências do empregador para a realização de atividades específicas desconfigura o teletrabalho. E aí, o aluno que não é aprovação PGE vai falar assim, realmente, se for um comparecimento habitual, vai desconfigurar mesmo. Não, pessoal, não vai desconfigurar. Então, aqui, isso daqui é aquele tipo de afirmativa que vai pegar o aluno que está ali estudando de uma forma mais senso comum ali, né? Ou que não faz muita revisão, porque isso daqui é uma coisa que alguns alunos podem ter uma confusão mental quando pensarem em teletrabalho e presença habitual na empresa. A questão é, mesmo que seja preponderantemente exercido na empresa atividade, mesmo que tenha um comparecimento habitual, o teletrabalho ele pode ser mantido. Exemplo, toda semana, segunda-feira, o trabalhador é obrigado a participar de uma reunião presencial para estipular as metas semanais e na sexta-feira ele é obrigado a participar de uma reunião para fechamento dessas metas semanais, prestar contas dessas metas. Isso vai desconfigurar o teletrabalho? Não vai, tá? Olha, tem um trabalhador que ele é advogado e ele exerce sua atividade em teletrabalho, ele faz suas peças, mas segunda-feira ele participa de uma reunião para que seja distribuída essas peças, quarta-feira ele tem uma outra reunião para entregar algumas peças, fazer algumas audiências, organizar a agenda e na sexta-feira ele tem uma outra reunião para fechamento da semana. Isso vai desconfigurar o teletrabalho? Não vai, pessoal. Não vai, tá? Então isso daqui é muito importante de vocês colocarem na cabeça de vocês, porque tudo que foge ao que habitualmente as pessoas pensam é o que o examinador gosta de colocar na prova para saber se vocês estão atentos, tá bom? Parágrafo 2º vai falar que o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa. Isso daqui é uma modificação de 2019, pessoal. É uma modificação que também causou grande debate e tem cheiro de prova justamente por causa disso, porque a gente vai observar que antes todos os teletrabalhadores eram excluídos do controle de jornada pelo artigo 62. Agora, com essa modificação, com essa distinção entre teletrabalhador que tem serviço por jornada e teletrabalhador que tem serviço por produção ou tarefa, nós temos a exclusão do controle de jornada apenas desses segundos. Explico. Vamos primeiro entender como é que funciona esse teletrabalho. Pessoal, existem alguns teletrabalhadores, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo dos bancários. Durante a pandemia, muitos bancários foram colocados em teletrabalho. E hoje em dia, você também tem a possibilidade de alguns bancários, de alguns gerentes de banco que atuam e atendem por meio daqueles aplicativos que a gente baixa nos nossos celulares, ficarem fora das dependências da empresa. Só que o que acontece? Existe um período no qual eles atendem ao público, tá? Então, eles começam o atendimento ao público às 10 e eles terminam o atendimento ao público às 14 horas. Apesar deles fazerem esse atendimento remoto, eles poderem fazer esse atendimento da casa deles ou de outro local, sendo consequentemente um teletrabalho, eles precisam cumprir uma jornada específica porque eles atendem ao público. Então é um teletrabalhador que tem jornada.
Diferentemente, por exemplo, de um advogado que tem as suas metas semanais de redação de peças e que pode exercer seu trabalho qualquer hora do dia. Se ele tem um rendimento maior das 4 da manhã até as 8 da manhã, faz tudo o que ele precisa fazer e depois ele vai ficar com o dia livre dele, ele trabalha por meta, ele trabalha por tarefa. Se ele é uma pessoa muito ativa à noite, então ele dorme durante o dia, ele vai exercer a sua atividade, escrever as suas peças, esse advogado, das 8 da noite até as 4 da manhã. Tranquilo. Ele pode fazer como ele quiser. Nesse caso, eu não tenho controle de jornada. Então, esse caso da atividade por tarefa, por meta, vai ser excluído do controle de jornada. Agora, no primeiro caso, esse bancário que tem que ficar lá, o horário específico do atendimento ao público, ele vai ter controle de jornada, ele não é excluído. Então, pegadinha de prova, pessoal. Todo teletrabalhador é excluído do controle de jornada. Falso. Falso. Só o teletrabalhador, que tem essa jornada por tarefa, ele vai ser excluído. O teletrabalhador que tem jornada estipulada, ele não vai ser excluído. Então, essa é a grande questão, tá bom, pessoal? Ó, produção ou tarefa não é. Produção ou tarefa é excluído, ó. Jornada não é excluído, tá bom? Isso a gente vai ver onde é que tá a previsão em um dos nossos últimos slides daqui, mas eu já tô adiantando que é o artigo 60. Nossa, escrever com essa canetinha aqui, gente, me desculpe a letra, mas ó, dá para entender. É o artigo 62, tá bom, pessoal? E o artigo 75C vai falar que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual do trabalho. Pessoal, isso a gente já comentou na nossa última aula de intermitente. Quando a gente fala de tudo que é exceção, tudo que foge à regra, tudo que foge do habitual, a CLT geralmente prevê para a gente trazer essa previsão de forma escrita no nosso contrato individual do trabalho, expresso, tá? O que tem que estar expressamente previsto, tá? Então, veja bem, nesse caso, quando eu tenho essa prestação de trabalho na modalidade telepresencial, eu tenho que ter essa previsão expressa no contrato. Seguindo, pessoal, o parágrafo 1º vai falar que poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e o regime de teletrabalho. E vice-versa, o parágrafo 2º vai falar para a gente o contrário, que eu posso tirar o trabalhador do teletrabalho e colocar ele no presencial novamente. Isso daqui, pessoal, vira e mexe, tem confusão e as provas objetivas mudam a redação, misturam a redação do parágrafo 1º com o parágrafo 2º. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. No parágrafo 1º, eu estou falando que poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes e tenha registro no aditivo contratual. Então, veja bem, pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu for jogada para o meu teletrabalho, geralmente eu estou indo para minha casa, não é? A minha casa é muito mais fácil eu me adaptar, na verdade. Por quê? Porque é só eu acordar num belo dia, eu não preciso nem colocar roupa para ir para o escritório, eu vou lá e começo a trabalhar no meu computador. Muito tranquilo, né? Agora, se no parágrafo 2º, ó, eu estou fazendo o caminho inverso, eu vou ter muito mais dificuldade de organizar minha rotina, de organizar, por exemplo, se eu tiver filho, quem vai ficar com meu filho para eu voltar para o meu trabalho? Então, vocês vão observar que vai ser concedido um prazo para que o trabalhador consiga se organizar para retornar para o trabalho presencial. Então, veja bem, a lógica é essa. Gente, é muito mais fácil eu ser colocada para eu me adaptar, eu ser colocada trabalhando em teletrabalho do que eu voltar para o trabalho presencial. Tem toda uma outra gestão, organização para que eu volte para o trabalho presencial. Consequentemente, para eu ser colocada do presencial para o teletrabalho, eu não tenho prazo. Eu só tenho que ter mútuo acordo e registro no contrato. Agora,
Para fazer o caminho inverso, eu sair do teletrabalho e ir para o presencial, eu tenho que me organizar. Se eu tiver filho, eu tenho que arrumar alguém para ficar com o filho. Mesmo que eu não tenha filhos, eu tenho que me preparar psicologicamente, organizar às vezes a minha marmita para levar para o trabalho, toda essa questão. Então eu tenho que ter um tempo de adaptação. E aí o parágrafo 2º vai trazer esse tempo, tá? Um prazo de transição mínimo de 15 dias. O parágrafo 2º fala que poderá ser realizada essa alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Então, eu nem preciso ter mútuo acordo. O empregador, ele pode virar para mim assim, olha, eu preciso que você volte, não está dando certo você no teletrabalho. Mas eu tenho uma garantia. Eu tenho garantido esse prazo de transição mínimo de 15 dias. Então, vamos recapitular, pessoal. Tô saindo do presencial para ir para minha casa. É muito mais tranquilo, é muito mais confortável. Não tenho que ter prazo de transição, mas eu tenho que concordar, tá bom? Agora, se porventura eu estou saindo do teletrabalho para voltar para o presencial, o meu empregador pode fazer essa escolha de forma unilateral, porque ele pode achar que de repente não está dando certo para ele. Mas como é muito mais gravoso, é mais difícil eu sair do conforto da minha casa, eu tenho um prazo mínimo de 15 dias, tá? Para que eu tenha esse retorno. E o parágrafo 3º vai falar o seguinte: o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista do contrato, salvo disposição contrária estipulada entre as partes. Pessoal, é muito comum que casais, por exemplo, residam em cidades diferentes. E aí muitos trabalhadores, eles pedem o teletrabalho para conseguir retornar e ficar no município do seu cônjuge, do seu parceiro, enfim. Agora, a empresa, ela não pode ser responsabilizada por essa transição, esse retorno. Então, se porventura o empregador falar, olha, não tá dando certo você no teletrabalho, eu sei que você está em outra cidade, mas você vai ter que retornar em 15 dias, você não vai poder onerar o empregador com as despesas desse seu deslocamento, mudança, enfim. A não ser que haja um acordo estipulando o contrário entre as partes. Por quê? Porque nós temos a possibilidade do empregador ter esse compromisso, ele registrar no seu contrato que ele vai ter esse compromisso, ou às vezes a gente tem um acordo coletivo, né, que estipula para aquela categoria esse compromisso. Isso pode acontecer. Mas se não acontecer, o que vai prevalecer é a CLT, e a CLT não coloca esse ônus no empregador, ok, pessoal? O parágrafo 4º vai falar que o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operadores de telemarketing ou de teleatendimento, pessoal. O que acontece é que muita gente faz essa confusão, mas fato é que muitos operadores de telemarketing, eles têm que preencher jornada no estabelecimento empresarial. Existem vários núcleos de telemarketing, núcleos de atendimento. Então, são blocos, às vezes prédios gigantescos, nos quais tem vários polos, várias empresas que às vezes até terceirizam essa atividade, ou seja, é uma empresa X que paga uma empresa de terceirização para que tenha esse núcleo de telemarketing para ela. Então, às vezes, vocês têm prédios gigantescos com vários trabalhadores, às vezes 400, 500 trabalhadores de telemarketing, que tem que bater ponto, que tem que exercer aquela atividade, aquela função presencialmente no estabelecimento. Então, essa atividade ela pode sim ser exercida em teletrabalho, mas não necessariamente. Essa é uma confusão comum entre os alunos, tá, pessoal? E o parágrafo 4º traz essa previsão de forma expressa. Parágrafo 5º vai falar que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como softwares, ferramentas digitais, ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou acordo ou convenção coletiva. Pessoal, esse parágrafo 5º, ele está de acordo com a regra geral, né? Porque, veja bem, em outros tipos de contratação, contrato normal de trabalho, a empresa ela pode fornecer um celular para o trabalhador, pode fornecer um notebook, mas o mero fornecimento de celular empresarial, de meios telemáticos, não configura esse sobreaviso, essa prontidão.
a não ser que haja estipulação de que aquele trabalhador ele tem que estar lá disponível, pronto, para que ele seja chamado para prestar serviço. Mesma coisa o teletrabalhador. É muito comum que a empresa forneça notebook, forneça celular e fale, ó, você pode usar esses seus dispositivos eletrônicos fora do seu horário de trabalho, não tem problema. Então, às vezes, o trabalhador ele não tem um notebook, ele vai querer ver um YouTube, ele vai querer fazer alguma outra atividade no seu computador, fazer uma pós-graduação usando o computador. Então, isso não caracteriza necessariamente, não há uma presunção de que todo esse uso desses mecanismos, desses objetos, vá configurar um tempo à disposição, uma prontidão, um sobreaviso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não há essa presunção. Pessoal, aqui tá, olha, para mim isso daqui, ó, é a grande cereja do bolo da nossa aula. Por quê? Porque aqui está uma discussão que vira e mexe aparece em prova discursiva, em prova de sentença de magistratura, vira e mexe aparece em prova objetiva, vira e mexe aparece artigos jurídicos discutindo essa questão, porque a grande questão é a seguinte, pessoal, nós vamos ler que a CLT, ela garante ao teletrabalhador que o seu meio ambiente do trabalho seja salubre, seja sadio, nós vamos ver que tem aqui as questões de fornecimento, de conscientização do trabalhador sobre a sua saúde, mas a grande questão é, o trabalhador, quando ele é colocado em teletrabalho, há uma pulverização da própria coletividade, da uniformidade do meio ambiente. Porque cada trabalhador vai estar na sua respectiva casa ou em outro lugar, e a gente tem, consequentemente, meio ambiente de trabalho diferente para cada um deles. Mais do que isso, há uma dificuldade de você fiscalizar esses locais, porque não é mais o estabelecimento empresarial onde qualquer hora do dia pode chegar um auditor fiscal do trabalho e fazer a fiscalização. Dentro do domicílio, nós temos a garantia da intimidade daquele trabalhador. E mais do que isso, nós temos a dificuldade, às vezes, até do empregador causar uma fiscalização, né? Falar, olha, eu tô falando para você usar essa cadeira aqui da forma correta, mas e se porventura aquele trabalhador quiser dar essa cadeira para o filho dele estudar e ficar com uma outra cadeira da sala e desenvolver um LER, um DORT, né? Alguma doença de esforço repetitivo. E aí? Como é que faz? Então, assim, aqui nesse momento da aula, a gente tem mais perguntas do que respostas. Esse questionamento é muito atual. Nós temos muitos estudiosos se debruçando sobre essa sistemática, mas fato é que para a prova, vocês têm que defender o seguinte: o trabalhador ele tem que ter um meio ambiente do trabalho sadio e salubre. O empregador ele tem que fazer o possível para conseguir garantir esse meio ambiente do trabalho sadio e salubre para o empregado. Então, consequentemente, ele tem que conscientizar o empregado, ele tem que fornecer os equipamentos que forem necessários, ele não pode colocar essa obrigação de pagar por essas utilidades nas costas do empregado, até porque nós temos o princípio da alteridade. Então, tudo que a gente for ler aqui a partir de agora, nesse tópico, a gente tem que fazer uma interpretação principiológica. A gente tem que interpretar a CLT de acordo com o princípio da alteridade, que fala que os riscos, os ônus da atividade empresarial têm que ser colocadas em cima do empregador, não em cima do empregado. Por quê? Porque o lucro é do empregador. Então, assim como eu não tenho a obrigação, eu, empresa, de dar um aumento para o meu empregado se eu tiver lucro, eu também não posso colocar o ônus dessa atividade nas costas do empregado. Então, o que for necessário para ele exercer a função, eu, empresa, tenho que fornecer. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos ler a redação do artigo 75D e E para a gente conseguir analisar. Artigo 75D vai falar que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada prestação de trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Pessoal, alguns alunos me fazem a seguinte pergunta: professora, o artigo 75D, ele não diz de nenhum momento que a obrigação é da empresa de fornecer
esses equipamentos e tal. Não falou. Mas como eu disse anteriormente para vocês, pessoal, a CLT, assim como todo ordenamento jurídico, tem que ser interpretada de forma sistemática. Ou seja, eu não posso interpretar um artigo de forma a esvaziar outro artigo. Interpretar o artigo 75D de forma a dizer que eu posso colocar num contrato escrito que a empresa desincumbe-se de qualquer tipo de ressarcimento seria esvaziar os primeiros artigos da CLT, artigo 2º, artigo 3º, que trazem a questão do princípio da alteridade. E mais do que isso, esvaziaria preceitos constitucionais, como, por exemplo, o artigo 200, artigo 225 da Constituição, artigo 7º da Constituição, tá? E mais do que isso, mesmo partindo de uma interpretação literal desse artigo, quando eu falo que o reembolso das despesas arcadas pelo empregado deverão ser trazidas em contrato escrito, eu estou dizendo que alguém vai ter que reembolsar o trabalhador. E quem é a outra parte desse contrato de trabalho, pessoal? Empregado e empregador. Então, se eu tenho que ter um reembolso das despesas do trabalhador, consequentemente, quem vai ter que reembolsar é a empresa. Então, assim, é um tanto quanto lógico também a gente interpretar essa questão do reembolso previsto no artigo 75D, tá? E o artigo 75E vai falar o seguinte: o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa, ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças de acidente do trabalho. Esse artigo 75E, pessoal, está em conformidade tanto com o artigo 7º da Constituição, quanto também o artigo 155 da CLT e seguintes, que vão falar das obrigações da empresa, de promover um meio ambiente sadio, de fazer com que o trabalhador use os EPIs, forneça os EPIs, conscientize o trabalhador da necessidade do uso desses EPIs. Então, aqui o 75E só está dizendo o seguinte: os preceitos da CLT também se aplicam ao caso do teletrabalho, tá? E o parágrafo único vai falar o quê? O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Pessoal, apesar do que muitos acham, esse parágrafo primeiro aqui, ele é feito em benefício da empresa, tá? Porque, veja bem, se eu só conscientizar o meu empregado e eu não fazer com que esse empregado assine nenhum termo, como é que eu vou produzir provas de que eu estou respeitando esses preceitos seletistas aqui, se porventura aconteceu um acidente, uma doença do trabalho, e eu precisar comprovar que eu fiz a minha função como empresa? Por meio desse termo. Então, tudo que for feito pela empresa nesse sentido, é importante ter a documentação para que essa empresa consiga se assegurar, se respaldar de qualquer tipo de ação futura, tá, pessoal? Para finalizar aqui, e a gente passar para o artigo 62, que a gente até já comentou, né? A gente tem a questão das prioridades. O artigo 75F vai falar o seguinte, pessoal. Até saiu aqui em duplicata, né? Ó, ignorem essa primeira parte aqui, que na hora de colar da CLT veio a redação originária, né? Então, essa daqui, ó, pessoal, vocês excluem. Fiquem com a redação aqui de baixo, ó. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho e do trabalho remoto. Então, pessoal, a CLT ela trouxe uma redação aqui no 75F a fim de priorizar que trabalhadores que tenham encargos familiares sejam colocados em teletrabalho desde que a sua atividade consiga ser exercida em teletrabalho. Então, tanto pais, mães que tenham esses filhos, crianças, né, sob guarda, que precisam cuidar dessas crianças, como também quem tiver algum dependente com deficiência, ou até os empregados em si que tenham deficiência, eles podem ser colocados com prioridade no teletrabalho, tá, pessoal? E aí, para finalizar aqui o nosso bloco, a gente já comentou o quê? Que há uma restrição do controle de jornada quando a gente tem o teletrabalhador. É geral, pessoal? Não é geral, não é. Só vai ser excluído do controle de jornada o teletrabalhador que exercer a sua atividade por produção ou tarefa
Essa é a grande pegadinha. Isso daqui é uma aposta. Eu aposto muito nisso aqui em provas objetivas, pessoal. Então, por favor, vocês decorem isso aqui. Quando vocês fizerem a prova objetiva de vocês e vocês verem isso aqui, vocês acertarem, vocês vão lá no meu Instagram falar, professora, acertei essa questão por causa de você, tá? Porque eu tenho certeza que aqui na nossa aula de teletrabalho, junto com a nossa aula de intermitente, pelo menos uma questão vocês garantem numa prova que caia direito do trabalho, tá? São temas que têm muita possibilidade de cair nas provas de vocês, tá bom? Pessoal, com isso nós terminamos o nosso bloco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixaram ainda, deixem o like, deixem um comentário aqui e bons estudos. Até mais!